Oi. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal aí da Rádio Cotia. Estamos aqui iniciando mais um programa do Papo Animal. Para quem não me viu a semana passada, meu nome é Solange Rodrigues. Sou veterinária na Clínica de Pequenos Animais e atuo desde 1991. As minhas especialidades são de homeopatia e florais de Bach. E faço um trabalho também muito bacana, que é a carta natal do animal, a partir da data de nascimento dele, para a gente fazer a indicação de florais de Bach. E para que servem os florais de Bach? Servem para tratar problemas emocionais dos animais, para animais nervosos, para animais ansiosos, para animais medrosos. A gente consegue tirar a indicação de florais ali. É um trabalho muito bacana, porque é um trabalho personalizado. A gente faz uma fórmula específica para aquele animal. A gente conhece melhor o comportamento daquele animal, a maneira dele ser, a maneira dele agir, a maneira dele interagir com outros animais e com as pessoas da família, do ambiente que ele vive, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, você pode visitar a minha página chamada AuraVet. Lá você vai ver algumas descrições de alguns mapinhas e a indicação dos florais para esses animais, tá? Você também pode pedir um mapa para o seu animal. E eu queria aproveitar, antes de iniciar o assunto que eu tinha selecionado para o programa de hoje, porque hoje é o dia 22 de setembro, é o dia de defesa da fauna, né? É um dia voltado para esse assunto de defesa da fauna, né? Então, falando sobre isso, eu gostaria de destacar a importância, e principalmente com tudo isso que a gente está vivendo, né, nos últimos tempos aí, com queimadas, não só no Brasil, mas por todo o mundo, com problemas de desmatamento, o problema de tráfico de animais, né? Então, hoje é o dia da gente parar um pouquinho para pensar sobre a importância disso e sobre o nosso papel na fiscalização desses problemas. A questão do desmatamento, que está levando aos problemas da maioria das queimadas, o problema de tráfico de animais, né? A gente tem que pensar que a gente precisa proteger os nossos animais, e uma maneira de proteger os animais, os nossos animais nativos, selvagens aqui do Brasil, é a gente não fazendo aquisição desses animais, não comprando animais que são vendidos ilicitamente, né? Então, quando a gente adquire um papagaio, quando a gente adquire um jabuti, quando a gente adquire uma cobra, uma serpente, a gente está fazendo tráfico de animais, né? Esses animais, eles são controlados pelo IBAMA, que regulamenta tudo, a criação desses animais. Eles têm que ser adquiridos, quando adquiridos, de criadores registrados no IBAMA. Então, se você comprar de qualquer outra pessoa, você está participando dessa questão do tráfico de animais, né? Então, vamos ter um pouquinho de consciência a respeito disso, de conversar sobre isso, de desestimular outras pessoas a fazerem esse tipo de coisa, porque quando a gente adquire um animal silvestre, a gente não sabe bem como cuidar desse animal, como alimentar. A gente não consegue proporcionar para esse animal um ambiente adequado para ele, para a criação do animal, para a reprodução desse animal. E depois, quando ele adoece, nós temos aí um outro grande problema, né? Que é fazer um diagnóstico, fazer um tratamento e as pessoas conseguirem salvar a vida desse animal. Então, fica aí a dica de hoje, para a gente refletir um pouquinho sobre o papel que a gente tem na defesa dos animais. Bom,
O assunto que eu havia escolhido para hoje era a questão da coronavirose e os animais domésticos. A coronavirose é, como a gente já tem ouvido falar bastante, é um vírus, o Covid-19, né, para o humano. Ele é um vírus que tem esse nome devido à sua forma de coroa. E o coronavírus, ele também faz parte aí do mundo dos animais. Mas são vírus diferentes. É isso que a gente vai conversar aqui hoje, por causa de todo um pânico que o pessoal teve no começo da pandemia com relação aos animais transmitirem ou não transmitirem a coronavirose para os seres humanos, tá? Então, falando em coronavirose, ela é uma doença que foi descoberta, né, digamos assim, em meados dos anos 1980, mais ou menos. E o coronavírus animal, ou coronavírus canino, coronavírus felino, bovino, são vírus espécie específicos. São vírus que acometem os cães, os gatos, os bois, mas não acometem o ser humano. Eles têm diferenças entre si. O do cão não acomete o gato, do gato não acomete o cão, não acomete o humano, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, o coronavírus canino e o coronavírus felino são um grupo de coronavírus denominado alfa-coronavírus. E o coronavírus humano, o Covid-19, é um beta-coronavírus. Então, ele já tem aí uma classificação diferente, né? O coronavírus canino causa no cão a gastroenterite contagiosa, tá? Que é uma doença, diferentemente do humano, né? O Covid-19 no humano causa problema principalmente a nível respiratório, né? Então ele dá um quadro respiratório bastante acentuado. No caso dos cães, ele vai acometer principalmente o sistema intestinal. Ele causa uma gastroenterite, tá? Denominada gastroenterite contagiosa. Porque nós temos também a gastroenterite hemorrágica nos cães, que é a parvovirose, né? Para quem conhece essas doenças caninas, você já deve ter ouvido falar em parvovirose, que é uma doença muito séria, que acomete os cães, causando um quadro de gastroenterite, com vômitos, com diarreia, febre, dor abdominal. E essa diarreia muitas vezes é sanguinolenta e fétida. A coronavirose é um quadro semelhante à parvovirose, mas um pouco mais ameno. É uma diarreia mais alaranjada, não é tão hemorrágica como é a parvovirose. E é mais amena, ela não tem aquele cheiro tão fétido também. A gente, assim, clinicamente já percebe alguma diferença. Agora, o diagnóstico diferencial entre as duas doenças é laboratorial. A gente tem que fazer exames e isolar os vírus e saber exatamente qual acomete esse animal, tá? No caso dos cães, nós temos a vacina da coronavirose canina, que a gente inicia nos filhotes a partir dos 2 meses de idade, e também animais adultos fazem um reforço, igual à parvovirose. A coronavirose felina, ela pode também causar um quadro gastroentérico no gato, mas ela principalmente vai causar uma infecção denominada peritonite infecciosa felina, que é uma doença que leva ao acúmulo de líquido no abdômen, um líquido viscoso, uma secreção viscosa no abdômen, e é uma doença muito séria, de difícil tratamento, de grande letalidade. Então, são doenças que acometem, cada vírus acomete a sua espécie. Não existe relação entre eles, não existe o fato do vírus canino infectar o humano, nem o humano infectar o canino e nem o felino, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O que houve foi que na literatura aí nós ouvimos falar que os cães, os animais poderiam carrear o vírus, né? O que quer dizer isso? Que um animal, através do pelo ou da pele,
ele poderia levar esse vírus para dentro de casa. Os animais que costumam sair, fazer um passeio na rua, eles podem carrear esse vírus para dentro de casa, segundo alguns estudiosos, né? Mas, na verdade, eles não vão acometer o ser humano. Mesmo que eles sejam identificados, sejam isolados, ele não vai causar a doença no ser humano. Porque o ser humano teria que aspirar esse vírus. Ele, depois de um certo tempo, ele é inutilizado, ele morre, então ele não vai causar infecção. Então, o que a gente tem que fazer? Claro, ainda estão sendo feitos estudos, ainda as pesquisas estão correndo, os estudos estão sendo feitos, mas o que a gente sabe até agora, ou pelo menos o que a gente tem de concreto, é que não houve nenhum comunicado oficial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela não confirma que a transmissão entre humanos e animais seja possível. Não ocorre essa transmissão. Agora, a OMS não descarta a possibilidade de salto entre espécies. O que significa isso, né? Na verdade, ainda estão tentando descobrir como surgiu essa pandemia. O que se sabe, o que está sendo mais cogitado até agora, é de que esse vírus é comum no sistema respiratório de morcegos e que esses morcegos teriam transmitido esse vírus a um animal característico lá da China chamado pangolim. E que a partir do pangolim esse vírus foi transmitido ao ser humano. Então, o que se comenta é que os tutores contaminados tenham, as pessoas que são positivas para o coronavírus, se mantenham isolados do animal que eles têm dentro de casa, por uma questão de cuidado, porque justamente como a gente ainda não conhece, não sabe bem como ocorre a transmissão, é dever de todos prevenir algum problema, né? Então, a recomendação que se faz é essa, mas na verdade, acredite-se que tenha havido uma mutação do vírus transmitido para esse pangolim e que a partir daí ele se disseminou no ser humano. Mas que os animais domésticos, não foi confirmado nada a respeito de transmissão do animal doméstico para o ser humano, tá? Eu tenho aqui, inclusive, uma informação de um veterinário que trabalha na Fiocruz. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, que eu marquei aqui. A Fiocruz é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. É uma instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina, bastante conceituada. E o que ele diz a respeito? Ele diz que, embora não existam estudos aprofundados, ainda estão estudando sobre o tema até o momento, o risco de animais domésticos contraírem ou transmitirem o novo coronavírus é praticamente inexistente. Isso é dito pelo veterinário que trabalha ali na Fiocruz, tá? Então, o que ele fala? Que em todo o mundo houve relato aí de 25 casos entre cães e gatos que contraíram o SARS-CoV-2 e nenhum relato oficial de animais que tenham transmitido para seus donos. Então, 25 animais que foram estudados aí apresentaram o Covid-2, mas na verdade o que aconteceu foi que esses animais contraíram o Covid do tutor deles, da pessoa, da família que estava doente. E na verdade ele foi vítima. Ele não foi o responsável pela infecção ou pela doença do seu dono, né? Então, e ele diz também que não há relatos de casos positivos de Covid-19 em animais no Brasil. Ainda não há nenhum relato de animal positivo para Covid-19 no Brasil. Certo? Não encontrei o nome dele aqui, é Dr. Paulo Varela
tá aqui. Médico veterinário Paulo Abílio Varela Lisboa, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz. Segundo ele, não há ainda nenhum animal positivo para Covid-19 no Brasil. Então, o que houve? Foram alguns animais que por uma pesquisa foi constatado que aqueles animais possuíam o vírus, mas eles nem estavam doentes, nem transmitiram esse vírus. Eles possivelmente adquiriram o vírus do ambiente onde eles estavam. E segundo o Dr. Paulo, nenhum relatório oficial publicado sugere que animais de estimação sejam fonte de infecção para seres humanos. Há evidências de que as infecções nos animais são geralmente resultado de um contato próximo de pessoas, tutores ou tratadores, como o caso dos animais do zoológico lá na Argentina, né? Infectados com Covid-19. Mas há pouca ou nenhuma evidência de que os animais domésticos sejam facilmente infectados. E ele ainda diz que, considerando que a população mundial de cães e gatos está em torno de 2 bilhões de animais, o número de animais infectados representa menos de 0,001% do total. E por isso eles não representam nenhum risco potencial de transmissão para outros animais ou pessoas, né? Então, a partir daí, a gente já vê que é desnecessária aquela questão que o pessoal estava achando que deveria se desfazer dos seus animais com medo de transmissão do coronavírus, né? Então, reforçando, existe a doença nos caninos, nos felinos, nos bovinos, mas elas são infecções específicas de cada espécie e os animais não transmitem para o ser humano a coronavirose. E este vírus que nós temos agora no momento foi uma mutação de um vírus que fez um pulo aí de uma espécie para outra, passou do morcego para o pangolim e do pangolim para o ser humano. Mas não tem a ver com transmissão direta do animal, certo? E agora vamos partir para outra questão, que foi a questão das vacinas. Os animais caninos, felinos, desde filhotes, podem receber a vacina do coronavirose canina ou felina, recebendo reforço todo ano, independente da idade. Anualmente eles fazem o reforço dessa vacina, que está contida naquela vacina polivalente, né, que a gente aplica nos animais. Mas essas vacinas são para uso veterinário. A vacina do canino é específica para o cão, a vacina felina é específica para o gato, e essas vacinas não podem ser usadas nos seres humanos, porque ela não foi feita para o Covid-19, foi feita para coronavirose canina e para coronavirose felina. Além do que, existe toda uma outra questão aí de diferença de qualidade, de quantidade das coisas utilizadas ali na vacina que não são feitas para os seres humanos. Então, essa corrida que houve aí também em busca da vacina veterinária para uso humano é errôneo. Ela não tem função nenhuma no sentido de proteger contra a Covid-19 e ainda pode causar problemas porque ela não está indicada para a espécie humana, né? Outra coisa que a gente precisa deixar bem clara. O que mais a gente pode falar sobre isso? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem ir colocando aqui que eu vou tentando responder aqui conjuntamente, tá? Vou pedir para vocês também compartilharem o vídeo para outras pessoas poderem participar juntamente dessa conversa, entender um pouquinho sobre o que é a coronavirose nos animais, o que é o Covid-19 e que não existe interreligação, apesar de ser digamos assim, a mesma matriz do vírus, mas ele é modificado de espécie para espécie
o quadro que ele apresenta em cada espécie é diferente e a vacina utilizada para cada espécie também é diferente. Cassiana, tudo bom? Deixa eu ver aqui a sua pergunta. Ai, acha aqui para mim que eu já perdi. É muito importante que depois que seu pet sair nas ruas, tem que ser feita a higienização nas patas, porque podem hospedar visitantes indesejáveis nocivos para a saúde familiar. Exatamente isso. Como a gente estava falando, já que a gente ainda não sabe bem ao certo como ocorre a transmissão, né, do Covid-19, o que se recomenda para os animais domésticos, principalmente para aqueles que saem para a rua todos os dias, fazer aquele passeio diariamente, que saem com a família para ir ao shopping, para ir ao supermercado, é que se higienize também as patas desse animal para ele não estar levando o vírus de um local para o outro. Então a gente, de preferência, lava bem essas patinhas com água e sabão ou com lenços umedecidos que já existem no mercado pet também, higienizando sempre as patinhas desse animal e sempre que possível um banho, né? Mas o cão também não pode ficar tomando banho a toda hora. Então, o mais importante é higienizar as patas do animal e tomar aqueles cuidados de higiene preconizados aí na pandemia, que a gente deve fazer também com os animais. Mas sem esquecer que eles também são vítimas, que eles estão ali no nosso convívio, que na verdade eles acabam sendo muitas vezes afetados pelo convívio com o ser humano e não transmitindo a doença para o ser humano, né? Legal, então. Mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Realmente o número de animais abandonados cresceu por causa da pandemia, por causa disso, né, que a gente estava falando. Essas questões do medo das pessoas com relação ao animal transmitir a doença. Mas é por isso que a gente está falando sobre isso. Não existe essa preocupação, não existe esse medo, não existe nenhum relato oficial até agora de um animal que esteja sendo portador e transmissor de Covid-19. Então, foi aí uma neura que deu assim nas pessoas, mas que não tem o menor sentido. O álcool gel, não, Cassiano, a gente evita de passar álcool gel nas patinhas dos pets porque pode irritar, né? Ele pode... A patinha do animal, o coxim plantar, é uma região muito sensível do animal. Então, se você passar o álcool gel, você pode irritar essa pata. O mais certo é lavar mesmo com água e sabão, ou com aqueles lencinhos umedecidos de bebê, ou os próprios lencinhos pets, né? Mas sem o álcool. Pra gente não causar o risco de agredir a pata do animal. Aqui eu tenho uma outra anotação, deixa eu ver. Ainda não se sabe bem ao certo como o coronavírus infectou as pessoas na China, mas a suspeita é de que o vírus que vive no trato respiratório de morcegos tenha passado do pangolim para o ser humano. E eles apontam que o coronavírus encontrado no pangolim é idêntico ao que é encontrado em pessoas infectadas pela doença. Isso é o que eles chamam, os cientistas chamam de spill out, né? É o vírus pular de uma espécie para outra. Agora, por que tudo isso acontece, né? A gente vê que são coisas assim, tanto quanto absurdas, mas na verdade tudo isso acontece porque o ser humano está interferindo, né? O ser humano está interferindo na sobrevivência dos animais, na questão do desmatamento, das queimadas, interferindo na temperatura do ambiente. Então, tudo isso leva a um descontrole ambiental, a um desequilíbrio ambiental. E aí acontecem essas mutações dos vírus que vão ficando cada vez mais fortes em termos de pular de uma espécie animal para outra, né? Então, na verdade, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar em cuidar de não interferir,
né, no meio ambiente, não interferir na vida animal, não interferir na vida das florestas, porque a partir daí acontecem os grandes desequilíbrios que podem ser transformados em pandemias. E na verdade o que a gente vê hoje na internet é uma discussão a respeito de qual será a próxima pandemia. Eles dizem que a próxima pandemia pode acontecer aqui, na Amazônia. Por quê? Por causa disso tudo, né? Que a gente está vendo. Por causa da interferência do ser humano na vida animal, na vida da floresta, no desmatamento, nas queimadas, causando um grande desequilíbrio ecológico. E que a partir daí a gente pode ter outras doenças aparecendo daqui a pouco, né? E se transformando em pandemias. E aí entra muito o trabalho do médico veterinário, que cuida também de você, além de estar cuidando dos seus cachorros, nesse sentido. O veterinário cuida da questão do saneamento dos alimentos, da qualidade dos produtos de origem animal, todos os produtos de origem animal, carne bovina, carne de frango, a carne suína, o leite, os ovos, os peixes, são fiscalizados por médicos veterinários, justamente para tentar fazer esse controle de doenças transmitidas ao ser humano, que são as zoonoses, e algumas delas podem ser transmitidas por alimentos, né? Mas quando a gente causa esse descontrole todo enorme que está acontecendo no ambiente, nas florestas, a gente está sujeito ao aparecimento de doenças, né? Um outro caso que aconteceu agora nesses meses, falando aí do controle da fauna, né, do resgate da fauna, foi um problema que acometeu os elefantes na África. Na África, a partir de março a junho, se eu não me engano, morreram 330 elefantes em certa região da África, que é considerada ali a maior colônia da África, a colônia de elefantes na África, nessa região, acontece nessa região, e de repente foram encontrando elefantes mortos ali naquela região, 330 até agora. E aí já desconfiaram que eles pudessem estar sendo contaminados por alguma coisa na água, né, porque era uma quantidade muito grande de animais. Mas só agora eles descobriram que foi devido realmente a uma cianobactéria que é encontrada na água de bebida dos elefantes, dos locais onde eles vão beber água, onde eles têm formações de água, né? Onde eles bebem água, e que ali em volta esse número enorme de elefantes foi morrendo. E eles não sabem por que só os elefantes, nenhum outro tipo de animal teve esse desfecho, né? Mas eles chegaram à conclusão, eles chegaram ao diagnóstico laboratorial dessa cianobactéria. Eles sabem que eles foram acometidos por essa bactéria e morreram com quadros neurológicos. E essa bactéria aparece numa alga que cresce nessas águas paradas ricas, mas que com o calor ou com o aumento da temperatura foi se proliferando de maneira mais intensa, né, nessas poças de água, nesses lugares onde eles bebiam água, e isso levou à morte aí de grande parte dos animais dessa região. Então, é mais um fator ligado ao descontrole ambiental, né? Eles acreditam que o processo... e justamente lá na época de junho, quando se deu a seca lá, que diminuíram esses lençóis de água, onde os elefantes bebiam água, os números foram diminuindo. Então, hoje eles sabem o que causou a morte desses animais. Estão tentando entender o porquê, né, aconteceu isso. Acredita-se que a elevação da temperatura seja uma causa para o acometimento desses animais, porque houve um maior crescimento dessas algas que eliminam uma toxina na água, e
ingerindo essa água aí, inclusive como eles com a trompa eles alcançam o fundo dessas bacias de água, eles absorvem o lodo também, por isso de só os elefantes terem sido comprometidos com isso. Mas é mais um exemplo aí atual do que a gente está fazendo com a natureza, né? Do que o homem tem feito, interferindo tanto na vida animal, na vida das florestas. Então, a gente precisa pensar muito, tomar muito cuidado, continuar cuidando dos nossos animais, vacinando, tomando cuidado com essas doenças que podem ser transmitidas, não comprando alimento que não tem inspeção, né? Aquela carne clandestina, aquele leite que o fulaninho vende, que não tem inspeção, porque esses alimentos podem transmitir doenças. E voltando aqui à pandemia, será que faltou alguma coisa para dizer? Alguém com alguma pergunta? Aqui não aparecem as perguntas. Bom, então, de novo, eu vou pedir para vocês irem compartilhando o vídeo para as pessoas que vocês conhecem, que gostam de animais, que gostam de cuidar bem do seu animal, que gostam de obter informação, né, do quanto é importante a gente cuidar dos nossos animais domésticos, vacinando, vermifugando, cuidando de não transmitir doenças zoonóticas, né, que são as doenças transmitidas do animal para o ser humano. Hoje nós temos também uma questão muito grave, muito séria com relação à leishmaniose. Também existe vacina. Existem vacinas que a gente aplica no animal e que não existem para o ser humano, como é o caso da leishmaniose, é o caso da vacina de raiva. Então a gente tem que procurar sempre vacinar os nossos animais, evitando assim controlar essas doenças. Além de manter os animais saudáveis, a gente evitar a transmissão das doenças para os seres humanos. Que mais? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Bom, gente, então, reforçando aqui, de novo, eu vou falar. Existe a doença coronavirose em cães, existe a doença coronavirose em gatos, mas são diferentes do Covid-19, tá? A coronavirose em cães, que é a gastroenterite infecciosa, ela é típica dos cães, ela acomete somente os cães e tem vacina específica para cães. A coronavirose felina acomete os gatos, às vezes dá um quadro também de gastroenterite, mas normalmente causa o que a gente chama de peritonite infecciosa felina. Então, é uma doença típica do gato e restrita ao gato. O gato não transmite a doença para o ser humano, para o seu tutor, para o seu cuidador, tá? E existe a vacina específica, tanto para cães como para gatos, tá? E essa vacina não pode ser usada em ser humano de jeito nenhum, porque não existe essa recomendação. Ela pode vir a causar efeitos colaterais que a gente desconhece, né? Justamente porque ela não foi feita para ser aplicada em ser humano. Essas doenças acometem geralmente animais mais jovens. Então a gente começa a vacinar o cão e o gato a partir dos 2 meses de idade. Então, importante que você leve o seu animal a uma clínica, ou que você chame o veterinário em casa. Comece a vacinar o animal desde filhote, a partir dos 2 anos de idade, fazendo nos filhotes o reforço mensal e depois o reforço anual, independente da idade do animal, até o final da vida. Assim como deve ser feita a vacina de raiva também. A raiva também é uma zoonose muito séria e que a gente não pode perder o controle. Então, não existe até hoje nenhum trabalho oficial publicado de que os animais domésticos transmitam a Covid-19 para
o ser humano, tá? E esses animais que a gente ouviu falar na televisão, que foram detectados com Covid, com o vírus Covid-19, possivelmente eles adquiriram esse vírus no ambiente de pessoas que estavam doentes ou portadoras assintomáticas e eles adquiriram o vírus por contato, mas não foram eles que transmitiram, não encontraram nenhum animal ainda doente com o vírus da Covid-19. Outra pergunta: quais precauções devemos tomar para evitar essa doença em nossos animais? Então, a vacina, como eu estou falando. Os animais têm que receber a vacina para não manifestarem a coronavirose, tá? Independente da idade, começa-se a partir dos 2 meses de idade, mas se ele não tomou até hoje, é hora de tomar. Toma uma dose, um reforço com 30 dias e depois o reforço anual. Então, sobre a coronavirose, acho que eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Deixa eu dar uma conferida aqui se eu falei tudo. Um pouco da diferença entre uma doença e outra, entre cães e gatos, mas enfim. Existe aqui também uma questão que eu esqueci de falar. Uma médica veterinária, eu acho que era veterinária, eu já não me lembro se era médica ou se era veterinária espanhola, que percebeu que pessoas que tinham gatos não adoeciam de Covid-19. Então, a gente ouviu esses relatos na televisão, na internet, e esse médico aqui da Fiocruz, o Dr. Paulo, fala também que isso não foi feito nenhum trabalho oficial a respeito disso. Foi uma notícia vinda da Europa, que donos de gatos teriam alguma imunidade contra a Covid-19. Não existe nenhum relato oficial científico nesse sentido. Isso foi uma observação de uma médica, não foi veterinária, foi uma médica na Espanha, que observou que tutores de gatos tinham sinais menores em relação à doença e não apresentavam sintomas. Isso foi uma observação que ela fez. Não existe nenhum trabalho, não existe nada de prático relacionado a isso. Então, a gente não deve considerar essa hipótese. A gente não pode levar isso em consideração. O que se sabe é que os animais domésticos na casa das pessoas diminuem o estresse dessas pessoas, a sensação de isolamento e criando um momento diário ali de convívio com o animal. As pessoas, isso a gente já sabe, né? Elas reduzem o estresse e a ansiedade. Talvez isso tenha colaborado para que essas pessoas não apresentassem sintomas mais sérios, uma gravidade maior em relação à Covid-19. Mas não é nenhuma questão oficial, tá? Bom, então agora, exatamente, Cassiana, sem abandonar, sem maltratar os animais, a gente deve manter a responsabilidade sobre os nossos animais domésticos, vacinar, vermifugar, cuidar, preservando tanto a saúde deles como a nossa, né? E hoje nós falamos no começo do programa, com relação ao dia do cuidado aí dos animais, a gente tem que cuidar para que os animais não recebam maus tratos, não sejam traficados, e cuidar muito com relação ao desmatamento, para que a gente não tenha um desequilíbrio da natureza e dos animais na natureza, causando epidemias para os seres humanos, que são os culpados pelas grandes pandemias, na verdade, né? Bom, voltando um pouquinho aí, vou pedir de novo para que vocês entrem na minha página, Aura Vet, vejam o trabalho que eu faço lá com os florais de bar,
Os florais de Bach é uma terapia complementar que a gente utiliza a fim de tratar o animal emocionalmente falando, né? Para aqueles animais que têm uma ênfase assim, em problemas emocionais, comportamentais, medos, fobias, ciúmes, agressividade e outros, né? Uma terapia que também complementa os outros tratamentos, buscando sempre equilibrar esse animal emocional e mentalmente. Então eu faço um trabalho a partir da data de nascimento do animal, nós precisamos saber a data de nascimento, não são todos que têm. Eu faço um mapa natal desse animal e a partir do mapa natal nós fazemos uma formulação personalizada para esse animal, dentro daquilo que o mapa natal dele nos fala sobre ele. As necessidades que ele tem, os enfoques que ele necessita, e a partir dali a gente vai tirando os florais para ajudar esse animal a se equilibrar tanto emocional quanto mentalmente, e até mesmo num tratamento alopático é uma terapia que dá todo um suporte ao tratamento do animal, bem como a homeopatia também, né? A gente também, através da carta natal do animal, pode extrair os sais de homeopatia para ele. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do seu animal, ou se você quer uma indicação de florais para aquele animal em particular, você pode pedir a carta natal para ele lá na minha página do Auravet, tá ok? Bom, se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu vou me despedindo aqui por hoje. Obrigada aí pela colaboração do pessoal que está fazendo as perguntas, pela participação. Compartilhem, divulguem para as pessoas que gostam dessa conversa, Papo Animal, toda terça-feira às 15 horas. Estarei aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito, tá ok? Obrigada então e boa tarde para vocês.